Oi, Tudo bem? tudo e com você? Tudo bem também. Que Tudo felicidade tranquilinho. Pois estar é. aqui com você, trocando uma Eu que tô ideia. feliz. Nossa, obrigada, querido. Eu que agradeço a disponibilidade, a Imagina, disposição para estar aqui de imagina. frente com essas perguntas Pois é, cada pergunta provocativas, capciosa, hein? capciosa cada pergunta, né? Capciosa. Umas perguntinhas difíceis aí, hein? Meu Deus do céu. Mas vamos Sam- que vamos, né? Samira, então antes de começar, eu estava falando Sim. aqui que hoje eu quero começar com uma poesia. Uma Oh, poesia beleza. de. Claro que eu não vou recitá-la totalmente, né? Já, Sim. já vou dizer o porquê revelando o nome, que é Tabacaria, de Álvaro de Ah, Campos. mas você vai usar o que eu ia Grande, responder, menino. que é uma conexão, uma conexão. Eu, Conexão. eu só vou pegar alguns trechos que me marcam muito. Então, Perfeito, perfeito. diria nas palavras, na ideia de Fernando Pessoa, Samira, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora, e a sensação que tudo é sonho, como coisa real por dentro. É nesse sentimento de que tudo pode ser sonho, mas que tudo pode ser real, que eu quero começar aqui hoje esse Assim Me Ensinaram. E já com a Nasce primeira pergunta, é sempre a mesma provocação, né? sempre. Professora, se um alienígena chegasse aqui hoje, fosse assistir essa live aqui nesse mundinho chamado Instagram, como deveria te apresentar? Quem é você na fila do pão, Samira? Então. Bom, eu ia falar exatamente isso. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo, né? Que é o Álvaro de Campos sensacional, né? E um mergulho profundo num existencialismo que hoje eu acho que está aí batendo a porta da nossa sociedade, né? De alguns que param para refletir um pouquinho sobre a vida, sobre o que está acontecendo com a gente. Mas eu não sou ninguém mesmo, eu não sou nada. Eu acho que quem sou eu na fila do pão? Eu não sou, eu estou. Eu estou aqui nesse mundo. Eu estou mãe, eu estou professora, eu estou aprendiz. Porque eu acho que essa coisa de falar eu sou vai muito forte, tá? Hoje, a Samira de hoje fala, eu sou mulher, tá? Eu sou mulher. Eu sou mulher e só que eu sou a representação de todas. Eu não sou sozinha, eu sou o coletivo, tá? Eu sou um coletivo, eu sou tudo que eu acho que precisa ser. Mas sozinha eu não sou ninguém, nem nada. Eu acho. Você é o que você diz que é, ou que Ah, está. né? Eu estou aqui, estou. Professora, eu te conheci como professora de literatura, Sim. que despertou mais uma vez esse desejo, essa vontade, não sei nem essa força que existe pela literatura. Eu queria te perguntar, qual que é o papel da literatura na sua vida? Eu até te falei, né? Eu estava agora num grupo de estudo é, com eu estava estudando um conto do Dostoiévski que se chama O Sonho de um Homem Ridículo, e a gente hoje fechou o grupo, né? E a gente estava falando sobre
sobre isso, sobre o que o conto faz, sobre... E olha, João, eu vou ser bem sincera, a literatura, para mim, ela é mais do que uma religião, tá? A literatura na minha vida, ela é tão importante porque, assim, ela me faz ser uma profissional que ama o que faz, ela me faz aprender a cada dia, ela me faz ver erros em mim que eu quero mudar. Então, assim, a literatura, para mim, ela é essencial. Ela é essencial, eu acho. Eu acho não, para mim Se, é. ti- se tirassem a literatura, não seria você. Não, não seria. Eu estaria diferente nesse mundo. Eu não estaria Samira do Não jeito que eu estaria estou. Eu estaria Samira. outra Samira. E acho que não ia ser tão legal. Essa Samira é mais Não. legal que a da literatura, Então é assim, é o que mais importa. né? Professora, e agora a próxima pergunta, ela é assim, mais do que capciosa, porque eu acho que Hum, envolve o papel professora e mãe. Como professora e mãe, se pudesse elencar, né? Se a gente pudesse eleger o hum. principal ensinamento, qual seria? Olha, hoje eu acho que o principal ensinamento que eu tento passar, né? Não sei nem se eu sei, mas que eu tento passar. Eu acho que hoje, na sociedade que a gente vive, que eu tento passar para os meus alunos e para os meus filhos, é que eles sejam pessoas que olhem para os outros de frente e que se coloquem no lugar do outro. Eu acho que isso, essa sensação de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, de sentir a diferença, de sentir. Eu acho que essa é a maior lição que se vive hoje. Tá? É você conseguir se colocar no lugar do outro, é você sentir o que o outro sente, para você poder pensar. Tá? Porque hoje o que existe? Muito julgamento. As pessoas estão julgando à torta e à direito, as pessoas estão apontando o dedo, mas tem um dedo virado para mim também. Como que eu vou apontar um dedo se tem um para mim virado? Então, vamos parar, vamos pensar e vamos imaginar como será estar no lugar daquela outra pessoa? Como que é ser o João? Como que eu vou saber o que você sente se eu não tentar me colocar no teu lugar? Quem é você? Como você é? O que você sente? Né? Quais são suas crenças? Que não são as mesmas que as minhas. A gente se constrói, não é? Então, eu acho que Sim. esse é um ensinamento mais importante. Eu acho também. E ó, também assim, viu? Eu acho muito. Certeza não tenho de nada. É, tem uma frase do Abu Janra que é inspiração aqui, que ele diria: o achismo é patético, mas eu acho que a gente tem o direito de achar. Acho que em algum momento a gente tem o direito de achar, principalmente quando a gente está falando da vida da gente, né? É. Agora, a próxima provocação é uma frase que eu achei na internet, né? Hoje em dia a gente acha muita coisa na Acha, a gente internet, acha. Ô, mas eu fui procurar, o autor é Dilson de Oliveira Nunes, mas a frase é muito grande, assim, e impactante, que ela diz que há duas maneiras de abrir a cabeça de uma pessoa: ler um bom livro ou usar um machado. Eu recomendo o de Assis. Comente essa frase, Samira. então, né? Quando você só tem duas maneiras de abrir a cabeça. Se você pensar na maneira literal, é só com o machado mesmo, né? Então, não dá, mas vamos para o lado metafórico, vamos para o lado, né, da literatura, vamos usar a figura de linguagem aí. Para você abrir as ideias de alguém, para você fazer com que aquela pessoa pense, eu acho que só mesmo a leitura, só a literatura. Hoje a gente está passando, como eu estava dizendo, né, a gente está passando por uma situação crítica no nosso país com relação a algumas coisas, como, por exemplo, interpretação de texto. Né? Eu vejo que, assim, muita gente, mas muita gente, não sabe interpretar. E eu não estou falando por mal, e eu não estou dizendo que
em algum momento falhou. O que que falhou? As pessoas perderam a percepção do que um texto está dizendo de fato, né? Então, a interpretação de texto e a história, como que as pessoas podem esquecer o que é a história? A história, gente, eu só sou, se eu for alguma coisa que eu disse que eu não sei, eu acho que eu só estou, mas se eu estou aqui desse jeito e sempre, sempre vivendo uma mudança, porque a vida é extremamente efêmera, né? E o tempo é muito fugaz, por conta da história do ser humano. Como essa história é importante. Vamos valorizar a história de quem eu sou, a história de quem antes de mim veio e fez algo de diferente para mudar, para fazer esse mundo ser hoje, não ideal, mas é isso. Eu acho que essa leitura para abrir essa cabeça. E o Machado de Assis é maravilhoso, né, gente? Vamos lá, né? Adoro sarcasmo e ironia, ele é sensacional. Machado de Assis, Ave Machado. E falta Machado na vida de hoje? Machado de Assis? Falta. Na vida de muita gente, né? Eu acho que falta Machado. Tem muita gente... Eu acho que tem tempos, né, João? Não é... Por exemplo, se eu dou para um aluno meu do 9º ano, meus alunos do 9º ano leram A Cartomante comigo. Mas foi uma leitura assistida, foi uma leitura com a participação da professora, explicando e tal. Agora você dá para os alunos do 9º ano o Machado de Assis e fala, lê aí, meu amigo. Claro que está tudo errado, não é por aí. Né? A literatura, você tem que pescar o garoto. Depois que você pesca, e como que você pesca? Não é com Machado de Assis, sozinho. É com outras coisas. Então, assim, eu sou super a favor do Harry Potter, eu sou super a favor dessa leitura dessa leitura de massa, que as pessoas leem, tá? Eu acho que primeiro a gente tem que fazer as pessoas lerem, para depois a gente ir aos poucos inserindo clássico, inserindo coisa que faz com que elas pensem um pouco mais. Mas tem de ter. Sabe, Samira, sobre essa questão que você falou do Harry Potter, eu tenho um caso que que é parceiro do Harry Potter é o Percy Jackson, né? Sim. E eu confesso que o meu interesse pela filosofia começou com a mitologia grega lendo Percy Jackson. Tenho certeza. E foi uma coisa assim que me instigou. Então, Sim. às vezes as pessoas ficam com preconceitos e eu confesso que às vezes quando a gente entra na academia, a gente tem esse preconceito de ficar rebuscando o que lê, mas esses dias conversando até mesmo com o Gessé, ele falou, cara, se alguém tá lendo uma coisa, que bom que tá lendo pelo menos, né? Exato, perfeito, é isso. Se tá lendo, cara, estão na frente de outros milhões que não estão lendo, né? E eu vou te dizer uma coisa, a minha orientadora, a minha professora da faculdade, a Celeste, da pós-graduação, ela tem um trabalho belíssimo, e os orientandos dela, de doutorado, de mestrado, com o Percy Jackson, com a Mulher Maravilha. Então, assim, aos pouquinhos, você vê que realmente aquilo é essencial, tá? Porque o que é a literatura? Literatura é arte. Arte é o quê? Arte é a representação da natureza humana, segundo Aristóteles, não é? Então, peraí, se é representação da natureza humana, é representação de mim. Eu sou a literatura, eu sou a arte. Eu quero me ver ali, é a minha representação. Se eu não me vir ali, então, desculpa. Se eu me vejo no Harry Potter, se eu me vejo no Percy Jackson, aquilo é literatura. Aquilo sabe? É bem isso. Né? É bem isso. Então, esse preconceito da academia, ele precisa ficar um pouquinho mais flexível, vamos dizer assim. O papel da academia, claro, é pregar, sim, os clássicos, as grandes leituras, certo? Que realmente elas vão fazer com que você ainda engrandeça mais. Mas eu não posso abrir o caminho para um garoto de 14 anos, uma garota de 14, 15 anos que nunca leu jogar um Dostoiévski na mão, por exemplo. Não é por aí, né? Eu acho. Sim, e eu concordo com... Muito obrigada. Samira, a próxima pergunta, ela também é provocativa, como todas as outras. Você está mais paz
ou mais a bujanra? Eu prefiro mais a bujanra. Ah, a bujanra é sensacional. Era sensacional. Eu diria assim, ai de mim. Ai, de mim, nossa. A bujanra declamando tabacaria é provocativo. Tabacaria, é. Aliás, foi por lá que eu conheci tabacaria de verdade. Assim, Verdade! eu vendo Olha, o vídeo de Abujam, falei assim, nossa, eu preciso retomar esse texto aqui. nossa, E esse aí eu poema vi e é um falei dos assim, é o poemas, é o texto. poema da minha vida. Eu amo, adoro, Sim. adoro. Sim. Ah, Samira, se você pudesse viajar no tempo, a gente está falando de ficção aí, né? Sim, Se você claro, claro. pudesse viajar no tempo, encontrar uma Samira 10 anos mais nova, o que você diria para ela ou para você? Ó, põe mais uns 10, tem que ser uns 20 anos mais jovem, vai, porque 10 anos não faz muita diferença na minha idade, não. Tá? Na data podia ser 10 anos, agora eu, meu amor, que só estou nos 40, 43, 20 anos mais jovem, o que eu falaria? Eu falaria para eu ler mais, leia mais. Tá? Um livro por semana é pouco, lê mais, você tem tempo. Mentira, eu dava aula pra caramba, eu dava aula de manhã, à tarde, à noite. Mas enfim, eu ia falar para eu não trabalhar tanto assim, não ia adiantar, mas eu falaria para eu me dedicar mais a coisas que passam, tá? Por exemplo, hoje eu tenho minhas irmãs, tenho duas irmãs, dois sobrinhos que moram fora do país, então eu gostaria de ter passado mais tempo perto. Hoje a saudade aperta, sabe? É difícil, né? Eu faria mais tatuagens, com 20 e poucos anos, né? Eu iria a mais shows de rock. Eu acho que eu fui a poucos, devia ter ido a mais. Mas eu ainda vou. Principalmente antes dessa pandemia, né? Nossa! Nessa pandemia acabou com 3 shows meus que eu ia, pelo amor de Deus. Mas enfim, acho que eu ia falar para eu ser isso que eu era mesmo e valorizar as pequenas pessoas, as pequenas coisas que eu faço com as pessoas que eu amo. Eu acho. Acho que isso, não sei. Você vê que eu não sei nada, né? Eu Que não bom, sei que bom, nada. Não sei que nada. bom. Samira, o que você mais gosta de fazer? E mais do que Adivinha, isso? Por quê? adivinha. O que você acha que eu mais gosto de fazer? Eu suponho que seja ler, mas eu não sei o Acertou. porquê. É ler, é ler, é ler. Tanto que, assim, essa pergunta, na hora que eu estava lendo, estava lá no meu quarto conversando com meu maridíssimo, e aí eu li as perguntas, estava lendo as perguntas para ele, e eu falava, nossa, essa eu não sei responder, essa eu não sei o que eu vou responder. Aí a hora que eu falei, nossa, o que eu mais gosto de... Ele na hora falou, gatinha, ler, claro, né? E por que que eu gosto tanto de ler? Nossa, que pergunta difícil isso, ó. Ó, João, desde que eu sou pequena, desde quando eu era muito pequena, eu não, eu era só eu e minha mãe trabalhava o dia todo e eu ficava bastante sozinha, tá? E eu morei em Rio Preto um tempo e lá minha mãe tinha medo, não deixava eu sair muito e tal. Então o que que eu tinha? Eu tinha a biblioteca da escola, tá? Então eu ia para a biblioteca da escola, pegava um livrinho, pegava outro, e aí foi virando. Eu tenho um vínculo com a leitura que é um vínculo de emoção, de amor mesmo, tá? Então, eu acho que, antes de mais nada, por que a leitura é tão importante para mim? Porque os livros foram meus melhores amigos por muito tempo. Mesmo outros amigos, eu sempre tive muitos amigos, mudei para Olímpia e aí eu comecei a brincar, a sair mais e tal, mas eu continuava tendo essa relação com os livros e a leitura, ela é uma possibilidade de eu ser o que eu quiser. É uma possibilidade de eu ir para onde eu quiser, para eu fazer o que eu quiser. Então, assim, eu fico até emocionada às vezes, mas é isso, eu acho. Que Eu acho que é maravilha. isso.
Que maravilha. E falando nesse gosto pela leitura, Samira, qual que é seu livro preferido? Ah, então, pergunta capciosa. Que pergunta difícil. Como eu disse para você, hoje eu estou, Samira, assim. O livro preferido é muito relativo, porque cada tempo, em cada momento da minha vida, eu tive um livro preferido, tá? Então, assim, eu até elenquei aqui alguns que eu tinha até esquecido. Mas quando eu tinha 9 anos, o meu livro favorito era o Se Será Serafina, tá? Da Cristina Porto. Depois eu fiquei um pouquinho maior e o meu livro favorito foi por muito tempo As Aventuras de Tibiquera, do Érico Veríssimo, que conta a história de um índiozinho maravilhoso. Quando eu fiquei mais velha um pouquinho, foi Os Pássaros Feridos, depois O Morro dos Ventos Uivantes, O Exorcista. Depois, quando eu fui um pouco maior, O Conde de Monte Cristo. Quando eu entrei na faculdade, Vastas Emoções, Pensamentos Imperfeitos, Os Irmãos Karamazov, Brás Cubas. Então, assim, são muitos, mas o livro que eu posso dizer que é o meu livro de qualquer época, desde quando eu conhecia, eu estava na faculdade, quando a primeira vez que eu li, foram dois: o Dom Quixote de La Mancha e Grande Sertão Veredas. Esses dois livros, eles me mudaram muito, muito, muito. São duas leituras assim que fizeram muita diferença na minha vida. O Dom Quixote, Dom Quixote para quem é cristão, às vezes vai achar que eu estou blasfemando, tá? Mas o Dom Quixote, você dá para fazer tanta comparação dele com Jesus, que é assim, ele é um sopro de vida na nossa desesperança de muito tempo, sabe? Ele é uma leitura que te refaz, tá? E o Grande Sertão Veredas, primeiro que ele te desafia, porque a leitura é uma leitura completamente singular, completamente diferente de tudo que você leu, tá? E outra, ele joga ali um amor que, imagina escreverem um amor entre dois homens, dois jagunços, tá? Porque até o final do livro, olha eu dando spoiler, o Riobaldo não sabe que o Diadorim é uma mulher. Para ele era um homem. Então, assim, olha que desprendimento, que coisa linda, que coisa maravilhosa. A obra da literatura brasileira moderna, tá? Tá falando disso exatamente, certo? Então, eu acho que nada mais exaltar o Grande Sertão Veredas do que agora. Por tudo, mesmo tendo, claro, você pensa assim, jagunço, lógico que tem machismo, lógico que tem uma parte de ideologias ali estruturais horríveis, mas mesmo assim, gente, é a história de dois homens que se amam, tá? Pro Riobaldo, pro personagem que tá contando a história, ele só vai saber que o Diadorim é mulher quando ele morre, quando o Diadorim morre. E a paixão que ele tinha, o amor, era um amor puro, lindo. Então é uma história que eu tenho que ler sempre. Tem uma frase que eu gosto muito do George Orwell, que ele diz o seguinte: se você pudesse analisar sua própria mente, você seria um Don Quixote ou um Sancho Panza? Deixa a provocação aqui, que eu acho que é muito George Orwell também, né? Não, é. Eu vi o Gessé falando, adoro 1984, claro, é um livro essencial, sensacional, e é o que nós estamos vivendo, né? Admirável Novo, adoro também, gosto muito. Todos os livros que você geralmente cita. Tem um livro que você me fez ler de novo, você não vai lembrar, eu acho, mas que você me falou lá, você estava lá no primeiro ano, eu tinha lido há muito tempo e não tinha dado bola para ele. Você sabe que livro que é, não? O Senhor das Moscas. Acertou, exatamente. O Senhor das Moscas. Eu fui ler de novo por causa de você. E eu falei, caraca, eu não tinha nem terminado o livro, eu não sabia nem como que terminava. Eu tinha lido um pouquinho e achei chato. Cara, a segunda vez que eu li, eu falei,
Putz, onde eu tava? Me sequestraram e não deixaram eu ler esse livro? O que aconteceu? Então eu tenho que te agradecer. Obrigada, João. Obrigada. Imagina. Quantos livros eu não li por sua razão? Teria que te agradecer várias vezes. Não. Professora, agora, o livro é sempre melhor que o filme? Nossa, então, olha que pergunta difícil. Quase sempre, tá? Dos que eu conheço, tá? Você vai saber. Percy Jackson, Harry Potter. Cara, não, mas eu vou dar exemplo de um livro que, pra mim, nossa, é um livro. Vou te dar um exemplo de, na minha opinião, um livro que o filme, todo mundo venera o filme sem conhecer o livro. É O Nome da Rosa. Quem leu O Nome da Rosa se encanta com a história. A história é sensacional, é maravilhosa, é cheia de coisa. E o filme, que ganhou Oscar, ganhou prêmio e tal, Sean Connery, Christian Slater. Depois que eu li primeiro, depois eu li para um trabalhinho da faculdade de literatura latina. E quando eu fui assistir ao filme, que todo mundo, nossa, mas o filme é maravilhoso. Eu fiz assim, é isso? Sabe? Colocaram assim, é isso? Nossa, achei tá? Agora, por exemplo, você pega, vou dar um exemplo, Laranja Mecânica, tá? Eu assisti ao filme primeiro, também não sei se foi isso, tá? E o filme tem toda a simbologia, toda aquilo que a gente fica analisando quando assiste, e um montão de coisas que todo mundo diz. E eu fui ler o livro, claro. E, sinceramente, não desmerecendo o livro, mas o filme é tão, tá? Ou até mais impactante do que o livro, certo? Então, não, nem sempre, tá? Quase sempre, mas nem sempre. Um outro também que eu confesso que o filme, assisti ao filme primeiro e me impactou mais que a leitura, talvez porque eu já soubesse também, Clube da Luta. Clube da Luta é um filme, nossa, né? Se a gente for falar só de Clube da Luta, a gente fica aqui até amanhã também, né? Não que o Laranja Mecânica também, né? Mas o livro, eu não sei se eu estava acostumada, já estava preparada e não me impactou da mesma forma. Então, algumas adaptações. É claro que eu vou deixar bem claro aqui, gente, quem é amante do cinema, eu também sou. Não sou estudiosa do cinema, mas sou estudiosa da narrativa. Sou curiosa, gosto de saber sobre quadro, sobre enquadramento, né? Sobre fundo, sobre plano, adoro essas coisas. Mas o cinema ele tem uma linguagem muito diferente da linguagem literária, né? Então a gente tem que levar em consideração tudo isso também, mas alguns filmes poderiam ter ficado melhores, eu acho. E falando em filme, qual que é o filme que toda pessoa deveria assistir, Samira? Nossa, pois é. É mais ou menos como o livro. Cada época eu gosto de um filme. Mas eu vou falar o que eu estou agora, agora, 2 anos pra cá, que eu tenho me envolvido bastante com a. Eu sou antirracista, completamente antirracista. Eu tenho vergonha de ser encarada, de ser vista como branca, tá? E eu aceito e acredito e sei que eu tenho o privilégio branco. Isso me envergonha, tá? Eu quero pedir desculpa para as pessoas por isso, tá? Porque nossa, isso me dá muita, muita raiva de mim, certo? Claro que não foi uma escolha. Mas um filme que eu acho essencial, necessário, Corra, do Jordan Peele. Eu acho um filme, putz, eu até assisti o Nós também, mas eu acho que o Corra é uma obra-prima. Tá? E quando você começa a estudar tudo que ele estudou para fazer o filme, você fala, putz, né? Então eu acho que é um filme assim. Tem outros que eu amo, eu adoro todos do Tarantino, inclusive aqueles que quase ninguém assiste. Eu adoro o Pedro Almodóvar, adoro Almodóvar. Acho Almodóvar essencial também. Para as mulheres de meia idade como eu, nossa, quem assiste Pedro Almodóvar se salva dessa loucura, sabe? Mas eu estou muito envolvida, como eu disse. Eu estou assistindo a séries, a tudo que é
antirracista, para eu conhecer um pouco mais, para eu saber um pouco mais dos meus irmãos pretos, eu estou assistindo. E tem uma série na Netflix que eu fiquei encantada, que é o Atlanta. Sensacional, sabe? Então, assim, eu tô nessa vibe, sabe, João? Eu tô bem pesquisando, estudando e querendo saber mais. E um livro que eu tive de dar aula dele agora para o cursinho, por conta da Universidade do Mato Grosso? Acho que sim, do Mato Grosso. Que é a Cor Púrpura, tá? E é uma leitura que eu fiz quando era mocinha também e me trouxe outras verdades essenciais. Tem um outro autor que eu preciso citar, que ele é sensacional, tá? Que ele é vivo, novo e é atuante. O nome dele é Marcelino Freire, tá? E ele escreveu Contos Negreiros. Cara, ele é nordestino, eu acho que ele é pernambucano. Ele mora em São Paulo, escreve, e cada conto é um canto, né? Contos negreiros, né? Cada conto é um canto e te dá uma bufetada na cara, sabe? E é Vou procurar. sensacional, sensacional, sensacional. Então me faz aprender todo dia, todo dia. Filmes assim, eu tenho zilhões que eu amo, porque eu amo cinema também. Gosto muito. Só Principalmente repete de terror. o nome, por favor. É Freire? Qual que é o primeiro nome? Marcelino Freire. Marcelino Freire. Vou procurar. Sim, procura, porque ele é sensacional. Que ator. Ah, e outras tantas, né? A Djamila Ribeiro, eu tô aprendendo tanto com ela. Ela tá bem vista, né? Muita gente lendo enfim. E ela com aquela coleção Feminismos Plurais dela, que coleção maravilhosa, né? Como a gente... Eu tô aprendendo muita coisa, né? Eu tô aprendendo muita coisa, tô lendo muita coisa e sonhando em fazer um montão de coisa. Que maravilha. Retomando, né? A parte disso tudo, nós temos todos os sonhos dentro da gente. Sim, sem dúvida. Samira, qual pergunta você gostaria de responder que eu não fiz aqui? Ui! Deixa eu pensar. Você não perguntou quais poemas que eu gosto mais. Quais poemas que me impactaram mais. Perguntou livros. A gente acaba indo para a narrativa, né? Infelizmente, o brasileiro não é um povo que lê poesia. Eu leio, eu gosto muito. Você também deve ler. Então, qual poesia te impactou muito, Samira? Uma delas é a Tabacaria, do Fernando Pessoa. Quando eu descobri o existencialismo, o niilismo, o Schopenhauer, o Nietzsche. Então, a Tabacaria me impactou muito. Tá? Tem alguma estrofe que você gosta mais? Eu acho que o início, eu acho que é muito impactante. Ele já começa assim, ferrando com tudo, né? Então, eu acho que o começo mesmo, na hora que ele tá olhando para a parede na frente da janela dele, eu acho que esse eu lírico aí, ele me provoca bastante. Tem outros ainda, o lirismo do Manuel Bandeira, com Teresa e outros tantos, né? Eu adoro o Edgar Allan Poe, adoro o Corvo, não é à toa que o Corvo é um dos poemas mais sensacionais do mundo, né? Considerado um dos textos mais importantes. Eu amo Rosa de Hiroshima, do Vinícius de Moraes. Confesso que o Vinícius não é um autor que me pega muito, mas eu amo. E, claro, o meu poeta favorito é o Drummond, tá? O Drummond que cutuca, que me faz chorar, que me faz ter raiva, que me faz ter nojo, que me faz ter amor, que me faz ter um monte de coisa. E um poema dele que se eu ler agora eu choro, se eu ler daqui 10 minutos eu choro, Morte do Leiteiro. É um poema tão simples, mas tão simples, na sua simplicidade, ele diz tudo que precisa ser dito, sabe? Eu acho. Morte do Leiteiro. Eu acho. Vou sair dessa conversa tendo que ler um monte de coisa, porque eu tô curiosíssimo, assim. Esses dias eu li um texto do Edgar Allan Poe que chama A Carta Roubada. A Carta Roubada, sim, um conto. Sensacional, não é? Sensacional. E inteligentíssimo. Eu pude ler depois de tem um professor lá
ele é da Universidade de Barcelona, que ele tem alguns trabalhos na UFO, chama Gonçalo Maios. E assim, é um senhor extraordinário, assim, de uma Que simpatia. legal. E ele falou, e a gente pôde gravar um podcast, ele falou assim, ó, leiam. E o podcast era sobre o livro dele. Ele falou assim, Nossa, olha, leiam A Carta a carta Roubada. roubada. E Maravilhoso. ele começa a parte do livro lá falando, olha, é melhor ler A Carta Roubada e depois leia aqui esse texto que você vai entender mais. E Que realmente, legal. assim, foi a questão da gente. Eu acho que é tão presente, hoje a gente deixa passar tantas coisas, né? Sim, Que sim. assim o essencial se perde, né? Se É perde, muito. infelizmente. Tem uma frase de Sêneca que é logo no comecinho ali, né? Como se fosse a epígrafe do texto, alguma Do coisa texto. assim, que é nada mais odioso a filosofia. E aí tem várias traduções que eu fui procurar, mas que seria essa voracidade que a gente tem hoje de não reparar de fato nos detalhes da vida, né? Sim, sim. E, e pensando nesses detalhes da vida, Samira, próxima pergunta é. Ai, meu Deus, Eu, eu nem sei. eu, eu gostei muito quando você falou assim que ia deixar o roteiro de lado porque queria responder na emoção. Eu falei assim, Não, olha, não, Lata, é. na lata. E eu mudei essa última pergunta um pouquinho das outras entrevistas e diz o Sim. seguinte: Belchior tem razão quando canta a felicidade é uma arma quente? Então, né, essa pergunta, primeiro, quando a gente pega o Belchior, a gente tem que entender que ele está sendo extremamente, a linguagem dele é extremamente metafórica, né? É uma linguagem, quando ele diz isso, ele tá remetendo a uma música dos Beatles, né? Que é Happiness War is a Gun, alguma coisa assim. E aí, lá na música dos Beatles, o que eles estavam fazendo? Você tem várias interpretações dos Beatles, mas nós estamos falando do Belchior. No Belchior, se eu pensar que essa arma é literal, a felicidade é uma arma quente, não, eu não acredito nisso, tá? Não de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não dá para acreditar que a felicidade é na sensação de ter atirado em algo, tá? A minha não é essa. Essa não é a minha sensação. Agora, se você. Não acho que isso seria a felicidade. Pode ser até para um ou outro. Pode ser, não sei. Quem adora atirar, né? Essa daí é ao lado literal. Mas se a gente pensar que o Belchior está falando, na verdade, sobre todo um grupo de pessoas, sobre toda uma geração, e que ele poderia estar falando exatamente disso que você disse, dessa coisa de se consumir, de nunca tá com tempo, de estar sempre correndo. E aí eu vou citar um chinesinho, né, que está super na onda, na crista da onda, que é da sociedade do cansaço, né? Ele está esfregando na nossa cara exatamente isso. A gente quer produzir, a gente quer fazer, a gente quer, mas isso daí está fazendo a gente está se cobrando tanto, tanto, tanto com a perfeição que a gente está esquecendo que o homem não é perfeito. Ele está aqui em desenvolvimento, né? Então, eu acho que, voltando, né, a felicidade, sem dúvida, para mim, não é essa arma quente na minha mão, tá? Quer dizer, eu atirei em alguém, eu atirei em alguma coisa, tá? Ou posso pensar numa sensação de poder. Eu tenho poder e eu acabei de provar que eu tenho poder. O poder é força para mim? Não, não é. Também não acho. Há outras interpretações. Essa arma quente, eu posso pensar no lado mais sexualizado da coisa, e aí eu não tenho essa arma, tá? Eu não tenho essa arma, né? Ou pelo menos a arma que eu tenho é diferente. E posso pensar que é algo que possa me fazer feliz desde que eu prove algo para alguém. Então, eu acho que não. Eu acho que não. Só que essa música é extremamente difícil, né? Sim. De interpretar tudo que ele está dizendo. E eu acho que ele está sendo, nesse momento, ele está sendo bem irônico. Ele está usando a ironia quando ele fala a felicidade é uma arma
uma arma quente. Então, eu acho que ele está sendo irônico e ele é sensacional. Então, não É, é. Belchior, assim, tem cada letra, cada música Exatamente. incrível. Mas eu tenho que Exatamente. confessar que essa música, ela, pelo meu nome, me marca muito, né? Então, quando ele Então, João, fala João, João, de alguma maneira me provoca um pouco mais. com certeza, com certeza, com E, certeza. e você falou do Bill Churran na Sociedade do Cansaço. Eu, Sim, sim. assim, sou um admirador do Bill Churran. Acho Não, ele é que demais. Ele é a demais. gente vive muito isso, sim. Parece que ele estava Sim, prevendo o que ia acontecer. exatamente, exatamente. Aí outro dia uma amiga minha estava lendo, né? E ela falou, ah, mas esse começo aqui ele tá falando, né? De doença e tal, nananã. Eu falei, ó, mas leia o texto todo. O texto é curto, o livro é bem curtinho, né? Sim, sim. Mas é um livro, putz, é um livro muito denso. É um livro que eu tive de ir e voltar várias vezes. Quem me indicou foi um professor de história, meu amigão, Marcelo Esteves, que indicou há 2 anos atrás. E aí a gente conversando, eu falei, ah, eu quero ler, porque eu gosto muito de filosofia. E aí o cara começa, eu falei, gente, mas de onde esse chinês tirou tudo isso, meu Deus? E ele é sensacional. E ele vai fazer ele vai falar que essa coisa do Foucault já passou, né? Não é mais disciplina. Quem está Sim. cobrando sou eu. Eu estou me cobrando, tá? Do meu desempenho. Eu tenho que aparecer no live bonita, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter, como que fala, like, eu tenho que nananã, eu tenho que nananã. E aquela coisa, e você não vive, e você não para, e você não sente. Por que é que alguém vai pegar um livro, tá? Vamos falar, por exemplo, Guerra e Paz, que é uma obra de arte. Quem é que vai pegar um livro com um montão de descrição? Se você pode hoje entrar no YouTube e abrir lá um videozinho de 8 minutos. Só que essa experiência leitora, essas pessoas nunca vão ter. Todas as experiências, essas pessoas não vão ter. É isso. Né? É, sem dúvida, sim. Foi um livro que revolucionou e mais do que o livro, né? Foram as ideias que ele traz, assim, e Sim, de fato a gente, pelo menos eu me vejo nisso, a gente tem quase que constantemente policiar, e aí a gente fica senhor escravo de nós mesmos, mas policiar exato. porque esse algo fácil está sempre muito disponível, né? O Sim. digerido está sempre a um palmo. E, É, Samira, a última, a derradeira pergunta aqui, derradeira. Derradeira. A última das últimas. as últimas das últimas, que talvez somente presencial que eu vou conseguir levar todo o impacto com a pergunta que eu quero Nossa. fazer. Ai, meu Deus. Samira, o que a vida tem que ter para valer a pena? Nossa. Ai, meu Deus. O que que a vida tem que ter para valer a pena? Ó, os meus colegas responderam muito bem essa pergunta, né? Os meus antecessores, né? E eu acho que eu vou falar aquilo que eu falei, que é o que eu acho mais importante eu passar. Hoje, por exemplo, o Gessé falou de amar, né? O amor é o mais importante. E eu acho muito legal isso. Eu acho que é a primeira coisa que eu penso, sim. Mas hoje, eu não necessariamente preciso amar o meu vizinho. Mas eu tenho que me colocar no lugar dele para eu poder tentar entender o que ele sente. Hoje eu não amo, por exemplo, o cara que está lá vendendo droga na favela. Mas eu preciso me colocar no lugar dele para saber tudo que fez ele com que ele chegasse ali. Hoje eu preciso, e essa é a mais difícil de todas, eu preciso me colocar no lugar de um homem que está dirigindo um país e eu tenho de tentar, que não é fácil, não odiá-lo. Tá? Então eu preciso ter empatia. Olha, o que eu tenho de pensar? Eu tenho de pensar que ele não teve a mesma formação que eu, que ele não teve não importa se por preguiça, se por falta de oportunidade, mas tudo para eu não odiá-lo. Porque de verdade, se eu tiver
amor não vai ser para ele, ou nem para ninguém que pensa parecido com o que ele pensa. Entendeu, João? Então, eu acho que o que eu preciso, e a palavra empatia é uma palavra para mim fraca, linguisticamente falando. Não é só empatia, tá? Empatia, simpatia, antipatia, são palavras assim que eu acho que elas ainda estão tá precisando de algo mais forte do que essas palavras aí. Mas vamos pensar, né? Os linguistas aí que me ajudem. Hoje, a gente precisa... Poderia ser amar, mas não é amar. É um amar, não amar amor, sentir amor, mas é se compadecer do outro, é se compadecer de tantas milhares e milhares de pessoas que estão na rua, que estão sem condição nenhuma de nada. Se compadecer das pessoas que estão sozinhas, das pessoas que estão em asilos, das pessoas... A gente acaba sempre se voltando para si e pensando na sua própria vida, no seu próprio mundinho, no seu próprio umbigo. Então o ser humano é muito egocêntrico, muito egoísta. Eu não quero ser assim, João. Eu não quero. Eu quero mais, eu quero... Então, assim, não basta só... Eu acho que eu preciso... Eu não sou capaz de amar todas essas pessoas, mas eu preciso, sim, tentar entender alguma coisa para eu não morrer de ódio. Talvez. Samira, eu, por último, só tenho que agradecer pelos Imagina, ensinamentos aqui. obrigada, Sejam meu amor. os dessa live, sejam os do passado, e que tomara que sejam os do futuro também. Tomara, tomara. Muito obrigado. Muito obrigada, querido, pelo Tá convite. bom? Muito feliz de bater esse papo com você. Você é uma pessoa que eu sempre admirei, continuo admirando, e é muito gratificante para mim vê-lo assim, tão perfeito, tão bom, tão sensacional, tá? Lutando lutas importantes, se engajando. Isso para mim é um presente. Muito obrigado, Samira. Imagina, Então, querido. um beijão. Um beijo. Tomara Fica com até Deus. que a gente possa se encontrar em breve. Quando você quiser, querido. Tomara, e a gente vamos tomar um café, vamos nos abraçar e conversar mais. Combinado. Beijão, Samira. Um beijo para todo mundo aí. Tchau, gente.